Muito boa tarde a todos. Queria começar por, enfim, dar as boas-vindas àqueles que se dispuseram a acompanhar-nos durante a tarde, este final de tarde de sexta-feira, em nome da APDIR, da Associação Portuguesa de Direito de Insolvência e Recuperação. Este é o terceiro workshop de uma série de 4 que temos vindo a levar a efeito ao longo do mês de fevereiro e de parte do mês de março. São 4 workshops ao todo que funcionam um bocadinho como aquecimento para o 4º Congresso Nacional de Insolvência e Recuperação, promovido também pela APDIR, em colaboração com Debates e Discursos, e que vai ter lugar no próximo dia 26 de março. As inscrições podem ser feitas no site da Debates e Discursos, em debatesediscursos.pt. O tema que nos traz aqui hoje é um tema que nem sempre é assim tão abordado no âmbito das discussões, enfim, dos eventos que se promovem no contexto da insolvência e da recuperação, mas que é um tema que reputamos da maior importância, tanto mais quanto se olharmos para aquilo que é a situação do país atualmente, enfim, os sinais de crise a que assistimos e uma perspectiva de, antes de melhorar, isto todos esperemos que melhore, poder haver um agravamento ainda com algum significado da situação económica. Na realidade, nós hoje temos um conjunto de empresas numa situação que é uma situação débil do ponto de vista da sua atividade, porque de resto muitas delas estão mesmo impedidas de a desenvolver com normalidade, mas tudo isso tem consequências que se projetam, quer naquilo que é a sua estrutura de capitais próprios, já delimitada historicamente. Nós temos, do ponto de vista, em termos tradicionais, do nosso tecido empresarial, empresas com fracos capitais próprios, mas também naquilo que é a sua situação de liquidez. E, portanto, temos, eu diria, uma espécie de tempestade perfeita que naturalmente terá que ser enfrentada de diversas formas. Uma delas será necessariamente o recurso a instrumentos, a ferramentas de recuperação, à implementação de planos de reestruturação. Enfim, basta olharmos para o exemplo agora paradigmático da TAP para percebermos um pouco daquilo que à escala terá que acontecer em muitas empresas no nosso tecido empresarial, e estes planos de reestruturação terão necessariamente um conjunto de abordagens distintas, quer dizer, além da típica reestruturação de passivo, de uma reformulação no modo de pagamento aos credores, há necessariamente uma intervenção, quer do ponto de vista daquilo que é a estrutura societária, quer do ponto de vista daquilo que são os recursos humanos, do ponto de vista que é a estratégia comercial e operacional, mas também do ponto de vista da mobilização dos fundos, dos capitais necessários para que as empresas possam, por um lado, reforçar a sua estrutura de capitais e estarem mais aptas, quer a obter financiamento na banca, quer a poderem aceder, beneficiar de muitos dos mecanismos e instrumentos de apoio que aí vêm, quer para terem a liquidez necessária para, neste horizonte mais próximo, desgastadas como estão digamos, do lastro dos últimos meses, conseguirem fazer face aos seus compromissos diários e conseguirem alimentar a atividade. Neste contexto, o capital de risco, aqueles que operam na área de capital de risco, sejam investidores, sejam sociedades gestoras, têm um papel que é um papel determinante. Na realidade, o financiamento das empresas não se esgota na capacidade de autofinanciamento através dos seus acionistas ou nos modelos institucionais mais comuns por recurso à banca. Existem, e vão existindo cada vez mais, players no mercado que estão em condições de, por um lado, investir, salvaguardar os determinados requisitos, mas investir em empresas que estão em situação de dificuldade, mas também aportar a essas empresas capacidade de gestão e, portanto, condições para que elas possam dar a volta por cima e possam recuperar, enfim, digamos, numa estratégia que se espera o mais possível que seja simbiótica para a empresa, para os acionistas e para os operadores de capital de risco, que evidentemente retiram daqui uma oportunidade de negócio. O setor de capital de risco em Portugal não está
tão maduro quanto isso. Nós vamos ouvindo falar muito em capital de risco e há vários anos que isso acontece, mas tradicionalmente, e se olharmos para a última crise, ele esteve muito ligado a iniciativas mais institucionais relacionadas com a banca e com os grandes devedores da banca e com fundos de reestruturação que, no fundo, resultaram de conversão de créditos em capital. Achámos que fazia sentido trazermos para este nosso encontro alguém que está ligado a uma empresa que trabalha na área de capital de risco e que não só tem a capacidade de aportar capitais próprios às empresas que intervenciona, mas também de trazer o aporte do ponto de vista de gestão, que é fundamental neste contexto. E, sem me alongar mais, eu passaria a apresentar o nosso orador convidado, o Dr. Eduardo Muniz, CEO da 3T Finance. Eu, por vezes, dizia ter a 3T Finance porque estamos habituados aos anglicismos, mas na realidade a 3T Finance é uma sociedade que tem ligações em Portugal e na Europa francófona, digamos em França, em Bruxelas e no Luxemburgo. Ele é também associado da APDIR e está connosco hoje para partilhar um pouco daquilo que é a sua experiência, daquilo que é a sua visão do mercado de capital de risco, das oportunidades que podem existir em Portugal e, portanto, com isso ajudar-nos a montar este puzzle, que é um puzzle relativamente complexo e que envolve várias peças para conseguirmos uma recuperação de empresas e globalmente aquilo que seja a nossa economia de uma forma adequada e equilibrada. Eu, agradecendo a presença e a colaboração que é inestimável, passaria então a palavra ao Eduardo Muniz e ficaríamos para já a ouvir a sua primeira intervenção. Obrigado, Eduardo. Obrigado eu, Paulo, pela introdução e pela oportunidade que nos foi dada a nós, 3T Finance, e a mim próprio de participar deste workshop no contexto da conferência que terá lugar no dia 26 e que traz, como o Paulo disse há pouco, e me pareceu muito pertinente, uma perspectiva não tão técnica ou legal do lado da recuperação e dos instrumentos legais de recuperação da empresa, mas efetivamente de uma forma de, para lá do aspecto técnico, conseguir ajudar a viabilizar e a recuperar dezenas de empresas que no futuro próximo, ou que já estão até a enfrentar dificuldades fruto da crise que impactou de forma radical a vida tal como a conhecemos. Bom, mas sem maiores delongas, eu, como dizia há pouco também o Paulo, me chamo Eduardo Muniz, tenho a honra e o privilégio de ser um dos cofundadores da 3T Finance em Portugal e de ser localmente o CEO desta sociedade gestora, que no fundo funciona como um family office ou uma private equity. Mais adiante falarei em pormenor sobre, com mais algum detalhe, sobre o que é 3T Finance e empregando efetivamente um caso prático de recuperação de um grupo de empresas que há uns anos atrás foi possível levar a cabo em Portugal e na altura até com a estimada colaboração do Paulo. Então, mas pegando aqui no tema que nos traz e no mote de capital de risco e distressed assets, vamos tentar desconstruir cada uma destas parcelas e de forma relativamente sucinta tornar, porventura, mais claro o que é isto de capital de risco. E depois daí iríamos para que são os distressed assets, o que é que nós consideramos a serem distressed assets, e a forma como o private equity pode ou tem vindo a contribuir para a recuperação e pode continuar a contribuir para a recuperação de empresas que estejam em stress, indo daí então para o caso prático que vos falava e como podemos ver isso no seio da APDIR do nosso o capital de risco, e chama-se risco por um motivo muito simples, porque falamos de capital, portanto, de liquidez que está disponível no mercado, um conjunto de investidores, sejam empresas, sejam particulares,
particulares, sejam fundos de pensões, enfim, a liquidez que existe no mercado, a nível global, local, seja o que for, que procura rendibilizar essa liquidez. No contexto dos últimos anos, isso tem sido particularmente evidente, porque as taxas de juros, como sabemos todos, têm estado a níveis baixíssimos, não favorece de maneira nenhuma quem tem liquidez no banco ou em produtos de baixo risco, consigam efetivamente rentabilizar o capital e, portanto, procuram soluções que lhes tragam maior rentabilidade. E há aquela regra de ouro que, para se procurar maior rendibilidade, tem que estar disponível para se correr mais risco. É o trade-off típico. Se eu quero mais risco, então, mais rentabilidade, tem que estar disponível ou disposto a correr mais risco. Mas a questão é a quem eu vou entregar este dinheiro, eu investidor, ou melhor, eu detentor de capital, a quem é que eu vou entregar e para fazer o quê? Onde é que vou investir? Tem sido essa equação que as sociedades de capital de risco têm vindo a responder nas últimas décadas. A nível, como dizia o Paulo e muito bem, a nível mundial é uma realidade, nos Estados Unidos, a Austrália, UK, na Europa também, embora não de forma tão marcada como nestes outros mercados que falei, e em Portugal também é uma realidade, embora a uma escala muito, muito menor, e com características muito, muito particulares, mas também lá iremos. Mas, então, estas sociedades procuram, então, angariar capital junto desses detentores de liquidez, e estamos a falar de fundos de pensões, de bancos, de empresas, de famílias ou de particulares, no fundo, demonstrando-lhes ou vendendo-lhes, no bom sentido, uma proposta de investimento em áreas concretas que vão almejar também alcançar determinada rentabilidade. Ora bem, estas áreas específicas são todas as que quisermos. Desde a investigação biomédica, biotech, imobiliário, infraestruturas, ideias, simplesmente ideias inovadoras de pessoas, de indivíduos, de universidades, de empresas do dia a dia, empresas tradicionais, PMEs, pequenas, muito pequenas empresas, trabalham de serviços e de mercadorias de que todos nós nos servimos todos os dias. Concentração de negócios quando são demasiadas empresas pequeninas que não conseguem ser competitivas no mercado de exportação, por exemplo, e convém ganhar escala para serem mais eficientes na produção e logo mais competitivas no preço de venda. Ou ao contrário, separação de ativos que estão num mesmo grupo e que nunca terão oportunidade de crescer por estarem em vários digamos, sem um foco específico. Saúde, agricultura, turismo, enfim, tudo é possível. E há sociedades que investem especificamente só em setores, outras que têm um espectro mais largo de investimento e numa lógica oportunística em função da rendibilidade que se espera. E, claro está, não menos importante, de recuperação de empresas que possam já estar em situação de séria dificuldade, em default de pagamentos, por exemplo, ou em situação já difícil. Ou nada disso, ou empresas que simplesmente careçam de crescer porque não têm acesso a dívida bancária. O mercado em Portugal, tipicamente, é muito dependente do banco ou dos bancos para financiamento, porque a bolsa é incipiente e indisponível ou inacessível para as PMEs, que na realidade é o tecido empresarial português. O mercado obrigacionista também não funciona, ou não tem a liquidez de outros para as PMEs. Portanto, são empresas que tipicamente estão mais dependentes dos bancos para conseguirem alavancar projetos e que se possam encontrar já um nível em que não consigam mais e que, por isso, tenham N projetos que gostariam de levar a cabo e de crescer e não conseguem. Enfim, é o papel das sociedades de capital de risco, é pegar em dinheiro que angariaram junto de
de investidores, detentores de liquidez, e convertê-lo em investimento em empresas para gerar valor para esses investidores que colocaram dinheiro à sua guarda e à sua confiança para investir em setores, de acordo com os setores que tenham sido determinados e para almejar determinadas rentabilidades. Bom, como é que esse dinheiro depois é alcançado? Há duas vias, não é? Uma via de dividendos, também tudo depende do prazo e da característica do investidor. Há quem procure investimento não tão arriscado, mas que vá rendendo a 10, 15, 20 anos um bom cupom, tipicamente os de infraestruturas ou de imobiliário, e depois há os que apostam mais num investimento numa ideia, numa startup, em empresas que precisem crescer e para mais tarde, daí a 2, 3, 5, 7 anos, vender e realizar a mais valor. Tipicamente são estas as formas como isto funciona. Capital, as sociedades que recebem o capital para investir no tecido empresarial e gerar valor para o devolver, portanto, aos investidores. E vocês já ouviram com certeza, toda a gente ouviu de falar de N expressões, jargões deste mundo do capital de risco, desde seed capital, venture capital, private equity, family office. Quer dizer, tudo isto não é mais do capital de risco, tem estruturas diferentes, podem se organizar de maneira diferente, mas o princípio fundamental é este, é o de colocar capital disponível ao serviço da recuperação, do crescimento, de novas ideias que possam existir no tecido empresarial alargado. Mas também não precisa de ser necessariamente isto, pode ser apenas um grupo de amigos que tenha liquidez e que se queira organizar para investir. Enfim, tudo isto é capital de risco portanto, acho que é mais importante ter a ideia, este conceito, do que nos perdermos no que é o seed capital, ou venture capital, ou family office e por aí fora. Bom, partindo daqui, do que é o capital de risco, passaríamos à segunda componente do mote, que é, e desculpem, mas estou aqui a tentar fugir ao sol, o mote, a segunda componente do mote, perdão, dos distressed assets, ou dos ativos em stress. E aqui o ativo em stress pode ser, vindo tudo também por diversos fatores, como há pouco vos enumerava. Tipicamente e naturalmente as empresas que estejam em dificuldade por default de pagamento a bancos, porque já não conseguem cumprir com os seus fornecedores, possam estar em situação de pré-insolvência ou de insolvência ou de PER, que são os ativos em stress, mas não tem necessariamente que ser esse o sinónimo de stress. Pode ser, de facto, ativos que ainda não estejam nesse ponto, mas que já estejam sobreendividados, ou que, mesmo sendo ativos que até aí se tivessem estado a portar muito bem, por fatores exógenos, como por exemplo a crise como a que hoje vivemos, se possam conjunturalmente e não necessariamente estruturalmente viver dificuldade. Por falta de acesso à liquidez de curto prazo, por uma quebra abrupta nas vendas. Isto também são ativos em distress, naturalmente, mas também, e acho que podemos ou devemos incluir nesse aspecto, embora seja um stress diferente, outras empresas que possam estar impossibilitadas de crescer. E, portanto, estão noutra forma de stress, que estão no limite das suas capacidades e não vão conseguir criar mais valor, ou se calhar não vão conseguir ser, de facto, viáveis ou de forma sustentada ao longo do tempo. Portanto, tudo isto são ativos em distress que podemos encontrar, uma vez mais, nos mais diferentes setores da atividade da sociedade. De notar que há sociedades de capital de risco que fazem exclusivamente, ou que se dedicam exclusivamente a este tipo de oportunidades. Isto é, que procuram, e que são sensíveis a isso, estão disponíveis para correr esse risco,
Porque não é fácil, atenção, e mais logo, daqui a pouco partilharei também a experiência da Triste Finance na operação de case study para o workshop, que nem sempre é fácil, mesmo no mundo de private equity ou de capital de risco, ter um perfil que esteja disposto a correr o risco de empresas em império, ou de colocar empresas em império para as recuperar, ou de insolvência. Portanto, nem todos fazem isto. Procuram, depende do tipo de risco, do tipo de apetência, ou procura de rentabilidade. Neste caso, dizia eu, há fundos que gostam mesmo muito de fazer isso. Procuram não só os créditos da banca, tipicamente que tem em Portugal é o que se procura mais, mas, e é mais difícil entrar dentro das PMEs, porque já fica mais debaixo do radar e é difícil lá chegar sequer a conhecer essas oportunidades, mas diziam, há fundos que se dedicam a fazer isso a maior ou menor dimensão. E, portanto, a partir daqui já começamos a perceber a ligação que pode haver entre a capital, entre as sociedades de capital de risco, os ativos em distress e como poderão ajudar a recuperá-los. Mas, e antes disso, só para terem também aqui uma noção de como isto começa a casar-se, pegando também o Valério, há pouco, focou, que é o smart money. Ou seja, não se está a falar só de capital. Está-se a falar de capital e de equipas de gestão. Seja as equipas que já são elas próprias gestoras do fundo ou desse capital, ou porque têm a capacidade de fazer juntar esse capital equipas que vão recrutar no mercado e que com esse capital vão ajudar a trazer credibilidade para esse recrutamento, para tornarem sustentáveis esses projetos de recuperação de empresa. Portanto, este aspecto do smart money é muito relevante quando falamos em recuperação de empresas, porque não bastará, quer dizer, poderá bastar, mas não é necessariamente verdade que baste trazer capital. É preciso trazer outra componente. Muitas vezes já está demasiado exausta pelo desgaste entre os gestores das empresas que estão em dificuldades, com os criadores, sejam os fornecedores, ou seja, a banca, que já não permite que, mesmo tendo capital no limite, haja essa concessão de credibilidade por parte dos criadores aos atuais gestores e eventualmente acionistas. Portanto, a entrada de uma sociedade de capital de risco pode ajudar a trazer essa credibilidade negocial, ou recuperar essa credibilidade negocial, não necessariamente porque haja má-fé ou tenha existido má-fé, é um desgaste natural de situações que demorando muito tempo perduram de incumprimento, mas também ajudar a trazer estas equipas. E eu trazia aqui alguns números que até foram publicados pela Associação Portuguesa de Capital de Risco, que na Europa estamos a falar de, ver se não me falha a cábula, exatamente, isto na Europa, que nem é o mercado mais maduro, em comparação com os Estados Unidos ou com o Reino Unido, em termos relativos, não falo em termos de 300 bilhões de euros na Europa investidos por empresas de capital de risco, em 25 mil empresas, e esta nota é muito importante, 84% das quais PMEs, que é o que interessa, falando de verdade, ao mercado português. Estamos a falar essencialmente de PMEs. E outra nota particularmente interessante é que haverá exceções, como é evidente, mas que, na maior parte dos casos, essas entradas de capital e a recuperação, ou o motivo que levou a que as capitais investissem nessas empresas, tipicamente foram ou têm vindo a ser bem-sucedidos. Portanto, sem dúvida, é um conjunto de números que já demonstra a maturidade do mercado europeu, ainda que não seja idêntica a mercados anglo-saxónicos. Bom, retomando a lógica da recuperação das empresas através das capitais de risco, temos uma nota que é, diria, ou pelo menos eu gosto de chamar assim, é que as empresas de capital de risco vão
entrar numa camada do meio. Isto é, nós temos, digamos, as empresas em dificuldade, por alguns dos motivos que já evocámos. Temos, e vamos imaginar que são um setor específico, vou dar o caso que conhecemos bem. Temos alguns investimentos nessa área, ou bastantes, é o nosso background, aliás, mais marcado, na área da saúde. Vamos imaginar que recuperamos uma clínica, um hospital, seja o que for, que está em situação difícil. Mas sabemos que há os grandes grupos, toda a gente sabe quais são, que poderão estar interessados nesse ativo, mas não se vão, dada o caráter mais institucional e a gestão do seu risco, não se vão, digamos, meter numa lógica de recuperação da empresa. Com todo o risco inerente que há e a probabilidade, apesar de tudo, de sucesso nas negociações com credores e por aí fora, a capital de risco pode funcionar com esta camada, este layer, que consegue entrar pelo seu perfil de risco e pela sua apetência para este tipo de operações, entrar ou acabar por participar desse processo de recuperação, recuperar a empresa, estabilizá-la, pô-la a crescer e depois vender essa camada superior, que no fundo é a indústria, aquilo que chamamos de indústria. Isto é replicável para todos os setores de atividade e, no fundo, devolver ativos que estavam em dificuldades a grupos mais sólidos e sustentáveis e mais concentrados, conservando emprego, recuperando créditos aos seus credores e criando valor para todos, inclusive para os capitais de risco e seus investidores que entraram nesta camada do meio. Eu acho que pelo menos na minha cabeça foi assim que eu arrumei há uns tempos, quando começámos a trabalhar nisto, é de facto um elemento, e isto há outros exemplos no mercado, na Bolsa também há digamos, especuladores ditos estabilizadores, mas que eu acho que é uma maneira de, se calhar, visualmente feliz de arrumar esta lógica de capital de risco, porque é mais sensível à negociação com credores, é mais sensível ao empreendedor, ao gestor da empresa, ao acionista, ao cotista e às suas necessidades e consegue juntar, porventura, melhor essas sensibilidades a contento de todos, estabilizando essa empresa e saindo depois de forma feliz do processo. Posto isto, o que eu sugeria era que avançássemos para o caso prático e antes de o fazer, descreveria melhor o que é ou que tem sido a Triste Finance, o que nos temos proposto fazer e trazer aqui o caso prático. É uma recuperação de um grupo de empresas em Portugal. A Triste Finance funciona mais numa lógica quase de family office, e agora vou assim descer um bocadinho esse nível de explicação. Somos 4 sócios, há um maioritário que é o Frédéric Paul, de nacionalidade francesa, radicado na Bélgica, o Yves Désiron e o Henri de Meyer, e que constituíram a Triste Finança em 2015, 16, se a memória não me falha. Cada um deles tem perfis diferentes que se complementam e o capital é dos próprios, ou seja, não foram angariados fundos junto de outros fundos, nem de banca, nem de fundos de pensões, nada. Portanto, é capital, liquidez disponível destes acionistas que criaram uma sociedade gestora, perdão, que se propõe investir não necessariamente neste caso concreto, em nenhum setor específico, porque não há essa visão. Há sim a visão de estar à escuta de oportunidades, sejam elas de recuperação de empresas, sejam elas de startups, meras ideias, sem nenhum setor pré-definido e nem nenhum mercado geográfico necessariamente pré-definido, embora o horizonte seja necessariamente da Europa, e fazer coisas que nos agradem. Obviamente ganhando dinheiro com isso, e é esse o propósito,
do investimento. E dizia, e é interessante apresentar o perfil de cada um deles. Temos o Frederico Polo, que é um self-made man, que foi, graças ao seu trabalho em França, capaz de criar, no início dos anos 2000, um grupo, uma rede nacional de creches, jardins de infância, que posteriormente veio a vender, a abrir o capital em bolsa, no IPO, e que, como ele próprio disse, passado 1 ano e meio ou 2 de não ter nada para fazer, ele que é uma pessoa extremamente empreendedora, se fartou dessa circunstância e propôs ao Yves Desiron, que tem um perfil de todos nós o mais financeiro, e que já trabalhava na banca, no imobiliário, para formarem uma sociedade de capital de risco, e a que se juntou depois também o Henri de Meyer, belga, que tem, aliás, toda a sua vida experiência em capital de risco, mas ligado a um instrumento público, na verdade, da região de Bruxelas, que participa ou privilegiava a participação em projetos, em empresas de interesse público da região. Portanto, estas 3 pessoas juntaram-se e em 2015-16 criaram a 3T Finance, por diversos motivos. Eu conhecia o Henri de Meyer há muitos anos e, na altura, eu era administrador de um grupo de saúde em Portugal, que era a Galilei Saúde, que tinha hospitais e clínicas de diagnóstico por imagem, e que estava numa situação difícil, não pelas unidades em si, ou seja, quer as clínicas de radiologia, quer o hospital e as clínicas, tinham a sua saúde financeira, umas melhores, outras menos boas, mas eram sustentáveis e viáveis e geravam a sua rentabilidade, mas estavam infelizmente inseridas num contexto empresarial muito complicado, em que o acionista iria ruir. Estava em situação aliás, estava a pedir um PER, e cuja probabilidade de viabilização era muito, muito difícil. Na altura, em conversa com o Henri de Meyer, a título pessoal, partilhei com ele esta circunstância e a minha preocupação enquanto administrador dessa sociedade há tantos anos, e que eu procurava soluções para viabilizar ou para resgatar esses ativos. O Henri apresentou-me ao Yves e o Frederico Polo e acabámos por encontrar uma solução. Foi uma espécie de um management buyout com recurso a um PER, e aliás com a outra colaboração do Paulo Valério, e foi possível, num processo que era hostil ao acionista, mas foi possível colocar um PER numa ótica preventiva, porque o acionista ia ruir e com ele ia tudo na enxurrada, e foi possível, dizia eu, montar um PER em que a 3T Finance adquiriu ou prometeu comprar os créditos ao maior credor, que tinha longe, quase sozinho, aprovaria, acho que sozinho mesmo, aprovaria ou faria aprovar o PER, e portanto, montou-se depois enquanto administrador e juntamente com os meus colegas de Conselho de Administração, requeremos o PER, e com esta lógica de imediatamente termos um investidor de capital de risco que iria não só comprar o crédito de larga monta ao maior credor, convertendo em capital no âmbito desse PER, como injetou capital adicional, e este é o outro lado que é importante, não basta apenas converter créditos em capital, se depois não se recapitaliza a empresa efetivamente para aquilo que ela precisa, mas trouxe essas 2 componentes e trouxe também esse smart money, porque em conjunto determinamos, a equipa executiva já existia, neste caso era eu e outras pessoas que trabalhavam comigo, e trouxe-nos, ou ajudou-nos a montar um business plan, uma estratégia muito concreta, tendo assento no Conselho de Administração. Foi um processo ainda relativamente longo, acabou por ser muito bem sucedido
e esses ativos foram finalmente resgatados desse grupo societário onde se encontravam. Foi possível investir, criar valor e mais tarde revendê-los. E um deles, a parte hospitalar, foi vendida posteriormente a um grupo e a componente de radiologia foi, um tempo mais tarde, revendida a um grupo internacional de diagnóstico, que está presente em 16 países na Europa, e em Portugal também é um dos mais fortes. E, portanto, concluindo-se este processo todo de que eu há pouco falava, ou seja, tínhamos um conjunto de ativos em dificuldade, tínhamos a gestão que procurava soluções, chegou à fala com o capital de risco, criou-se um plano para resgatar o ativo via PER, portanto, a capital de risco funcionou com uma tal camada de meio do bolo, recuperou esses ativos, investiu neles, criou valor e depois revendeu-os para os da indústria, concretamente grupos hospitalares e grupos de diagnóstico com sucesso. Pelo meio, conservou-se na esmagadora maioria dos casos emprego. Os criadores recuperaram, neste caso, na íntegra, os seus créditos e ainda se gerou valor para os investidores na capital de risco. Eu achei por bem trazer este caso prático para, de facto, ilustrar como isso é possível fazer, como é possível fazê-lo em Portugal e como há investidores de capital de risco que o sabem fazer, ou que sabem olhar para estes casos, porque já o viveram na pele. Eu vivi enquanto administrador, enquanto empreendedor e depois no papel já de capital de risco, porque foi graças a essa operação que depois nos tornámos sócios e me juntei e passámos a ser 4 e criámos a 3T Finance em Portugal para continuar a investir em diversos setores de atividade. Curiosamente, temos continuado a investir especialmente em saúde neste mercado, mas a 3T Finance, para dar esta nota, tem feito isso, não tem feito isso só, não tem feito só saúde, perdão. Na Bélgica, por exemplo, detém uma cadeia de restauração, que através de uma ideia, portanto foi uma startup e hoje tem 7 ou 8 restaurantes, na Bélgica e já 1 ou 2 em França, com perspectiva de expansão para a Holanda. Investiu no Reino Unido numa empresa de tratamento de resíduos que estava em dificuldades, numa recuperação de uma propriedade intelectual na altura, de uma empresa em insolvência. Tem investido em biotech, não cá em Portugal, mas na Bélgica e em França, e em muitas outras pequenas empresas, pequenas ideias, startups, portanto, early stage, empresas que estão a crescer. Portanto, há uma diversidade enorme. E o que nos une aqui, ou que nos caracteriza, se calhar, particularmente, é esta natureza de termos o privilégio de fazer ou de procurarmos coisas que gostamos de fazer. E trabalhamos com quem gostamos, isto é, se temos uma equipa que nos apresenta uma ideia coerente, com quem temos uma empatia, se o setor de atividade nos interessa e parece promissor, e se podemos criar uma bela história, então vamos atrás dela. E isto é importante, esta partilha, porque ajuda também a desmistificar esta coisa do vampiro, do capital e em particular do capital de risco, que como em todos os setores de atividade, há os que são mais tubarões, há os que são mais peixinhos, há os que são mais agressivos, os menos agressivos, mas há aqueles que também fazem e participam e querem participar dos projetos, quer dizer, não é uma mera visão estritamente financeira, sem nunca esquecer, obviamente, que o propósito é, no final do dia, a rentabilidade e o lucro, mas há maneiras de o fazer e maneiras de lá chegar. Ética e responsabilidade são dois valores que, sem dúvida, muito procuramos e dá-me pessoalmente muito gozo poder contribuir para a recuperação de empresas que estejam em dificuldades e que sejam viáveis, ou de fazer nascer e crescer, sobretudo, ideias novas. Pegando também num tema, novamente um tema que o Paulo tinha focado, infelizmente em Portugal, mas isso é uma questão de evolução do
mercado. As capitais de risco que existem estão tipicamente muito associadas a fundos de maior dimensão, isto é, ou são créditos de bancos ou ativos de bancos que foram todos parqueados na mesma sociedade para se criar valor, e portanto, que têm menos a ver com a realidade da esmagadora maioria das empresas portuguesas que estão em dificuldades ou que se pode apresentar insolvência, mas nem todas são assim. Nem todas as capitais de risco trabalham estudamente dessa forma. E há, felizmente, já um punhado delas. Nós estamos longe de ser os únicos que gostam especialmente de olhar para este tipo de situação. E a partir daqui, eu, se calhar dava um saltinho às circunstâncias atuais que nos encontramos, todos, no contexto de Covid, em que as empresas, as famílias, o Estado, são confrontados com um cenário exógeno, completamente exógeno, de uma paragem brutal. E, portanto, as empresas vinham operando, descendo ao caso concreto das empresas, vinham operando, tinham determinados créditos junto dos seus fornecedores, junto da banca, numa ótica de desenvolvimento da sua atividade, que de um momento para o outro tem que parar. Sim, senhor, há moratórias, mas essas moratórias vão acabar. Em março é suposto serem prorrogadas, mas não se sabe ainda ao certo o que vai acontecer com os juros. Mas prorrogadas ou não, certamente que sim, mas e depois? E quando chegarmos ao fim dessa prorrogação? Para já, será que as empresas vão aguentar até lá? Ponto 1, porque há outros credores, continuam a precisar de ser pagos, há colaboradores, há liquidez para aguentar até lá. E 2, e o que é que acontece depois dessa altura? E, portanto, todos nós sabemos que alguma coisa certa, a incerteza é grande, não sabemos ao certo como vai acontecer. Portanto, também do lado das capitais de risco há uma expectativa que leva a que os investimentos e a ponderação seja maior, ou pelo menos leva a alguma espera, alguma suspensão de decisão, mas sabemos que as empresas, muitas delas, vão encontrar, ou já se encontram, aliás, e vão se encontrar em situações de maior dificuldade e que vão recorrer a PERs ou outros instrumentos, há variedíssimos, e com certeza que na conferência e nas workshops têm trabalhado nisso, ou se continuará a falar disso. Mas como é que nós podemos colaborar para que, ou tentar antecipar, colaborar, ajudar a recuperar essas empresas que são viáveis, mas que por motivos circunstanciais se encontram neste cenário. Eu acho que aqui há a pedir, e os seus associados, entre os quais a Triste se encontra, deverão promover a criação, de facto, de uma rede de contactos, de uma rede de trabalho que permita com que as sociedades de capital de risco, como a Triste Finance, nós tenhamos acesso a informação, a oportunidades que estão fora do radar, que nós não temos sequer visibilidade, mas que teriam tudo para nos interessar, e que estarão, porventura, na mão, entre aspas, ou que são de conhecimento, ou de advogados, porque são tipicamente a quem os clientes, nessas circunstâncias, primeiramente se dirigem, ou já junto a administradores judiciais. E, portanto, se nós contribuirmos, temos que saber como e temos que trabalhar nisso em conjunto, mas o facto de falarmos sobre isso, nos darmos a conhecer, e estas iniciativas fantásticas de que o Paulo tem sido um promotor, junto a pedir, dando visibilidade à situação das empresas em dificuldade, não só no âmbito desta conferência, mas em diversas intervenções a que temos assistido, de forma muito, muito proativa, já colabora ou já ajuda muito para que possamos criar essa rede em que nos autorreferenciemos, digamos, dossiês, em que vocês saibam, vocês estão a dirigir a outros associados, mas não só a todos os curiosos que nos possam e interessados possam estar a assistir, a perceber que há capitais de risco, com quem os advogados e administradores judiciais podem falar, apresentar dossiês, aconselhar, até às vezes numa lógica de puro aconselhamento, independentemente de se fazer ou não a operação, nem que seja para aferir da probabilidade de viabilidade ou de interesse genérico das capitais de risco numa operação específica. Mas acho que seria um
um repto que de alguma forma todos nós poderíamos se calhar abraçar, Paulo. Enfim, eu já falei bastante, não queria amassar em demasia quem nos dá o privilégio do seu tempo, e se calhar devolver-lhe aqui a bola, Paulo. Acho que está sem um microfone, Paulo. Acho que agora já estou. Agora já está. Perfeito. Estava eu a dizer, Eduardo, obrigado pela intervenção, por esta reflexão, enfim, mais ou menos desformalizada sobre aquilo que é a intervenção, digamos, a atividade de capital de risco. Eu creio que este é um setor que também, por vezes, sofre de algum excesso de formalidade. Ele está muito associado àquilo que as pessoas se habituaram a chamar ou a ver como a alta finança, não é? E isso também coloca a atividade, digamos, deste setor mais distante dos seus destinatários preferenciais, que são as empresas. Talvez isso de alguma forma também justifique que a atividade de capital de risco em Portugal, no decurso dos últimos anos, tenha gravitado mais em torno do sistema financeiro e particularmente do sistema bancário, dentro, digamos, de uma mundividência, de uma linguagem que é uma linguagem muito financista e muito formalizada, e que tenha tido ou que vá tendo alguma dificuldade em chegar aos destinatários preferenciais da sua intervenção, que são as empresas, que são os empresários, e em Portugal, na realidade, o nosso perfil empresarial é, como eu referi há pouco, um perfil de sobretudo de microempresas, de PMEs, mas em especial de microempresas, que por vezes se sentem intimidados, diria eu, a ir ao encontro de um conjunto de players mais convencionais, cujo registro é tipicamente um registro mais formal e mais financista. E eu aproveitava para começar por felicitar uma certa informalidade, da coloquialidade com que o Eduardo nos relata não só a vossa experiência, como a vossa abordagem do mercado, porque eu creio que isso é um contributo importante para que haja uma maior aproximação entre estes elos da cadeia e, portanto, que possa haver um bocadinho uma migração do centro gravitacional da atividade de capital de risco do sistema bancário para o universo das empresas. Eu creio que isso é um passo importante, complementar naturalmente às outras realidades que existem, mas é um passo importante para vencermos alguns desafios que temos pela frente. E a propósito do repto que nos lançava, de facto há a pedir, na medida em que ela possa ser, e se está de alguma maneira na sua gênese, uma plataforma transversal de profissionais da indústria de insolvência e recuperação, que é uma indústria que tem de facto muita gente a trabalhar com competências diversas, não é? Desde advogados, a magistrados, a professores universitários, a administradores judiciais, a administradores de insolvência, a contabilistas, a sociedades de capital de risco, a avaliadores imobiliários, enfim, há um conjunto de entidades que foram atuando de uma forma mais ou menos dispersa neste setor, que é um setor que teve um crescimento significativo, sobretudo depois da última crise, não é? Houve muita experiência que se acumulou, todos aprendemos muito, todos trabalhávamos sozinhos, todos começámos a trabalhar um pouco mais em conjunto, mas aquilo que sentimos também é que há hoje uma maturidade do setor e, digamos, na intervenção dos diversos agentes do setor, que já permite uma intervenção mais coordenada e mais transversal. E, portanto, a pedir, naturalmente, não é um veículo de negócio por si própria, mas e nós esperamos que possa ser uma plataforma de encontro entre todos os profissionais e, portanto, uma rede que permite incrementar, valorizar, desenvolver esta indústria, que é uma indústria importante, digamos, para aquilo que é o desenvolvimento económico dos países. Nós batemos sempre por isso, desde a fundação da associação, por esta ideia de que
os temas de insolvência e recuperação não são só temas de crise, não são só uma forma de resposta àquelas situações que nós consideramos mais ou menos esporádicas de crise, de desaceleração das economias. É ter uma indústria que funciona, que tem profissionais qualificados, com regras que são claras, em que cada um conhece o seu papel, em que as pessoas se conhecem entre si, é também uma forma de tornar a economia mais competitiva e de trazer investimento estrangeiro para Portugal. Certamente que os sócios da 3T Finance, parte deles não sendo portugueses, na medida em que não confiassem naquilo que é o nosso sistema judicial, daquilo que são os instrumentos que temos à disposição para atuar sobre este tipo de realidades, dificilmente colocariam o seu capital cá. Se calhar aí contribuiu uma ligação que já existia com o Eduardo e que ajudou a essa aproximação, mas há uma diplomacia económica através da melhoria do ecossistema na área da insolvência que desejavelmente poderá fazer chegar a atrair mais investidores e mais gente disponível para, no fundo, ajudar a aportar liquidez às empresas, a melhorar a sua estrutura de capitais, numa intervenção que é complementar à intervenção dos bancos. Eu aproveitava só para lançar aqui uma outra questão, que é, existem, parece-me claramente aqui três realidades distintas, duas já, digamos, com muito a fazerem o seu caminho e outra que se adivinha. Nós temos, por um lado, o capital de risco através de sociedades gestoras de capital de risco que administram, no fundo, fundos de capital alheios, portanto, sejam fundos públicos, sejam fundos privados, mas muito especialmente fundos públicos e fundos da banca, de alguma forma impulsionados pelo Estado. Portanto, temos essa realidade das sociedades gestoras que gerem o capital de risco, mas não gerem o seu próprio capital, gerem o capital de terceiros, sejam públicos ou particulares. Temos a vossa, digamos, abordagem, que é uma abordagem em que fazem a gestão do capital, que é o vosso próprio capital, e isso é uma abordagem completamente diferente, enfim, sem nenhuma comparação especial, mas são duas leituras, digamos, da realidade diferentes. Quer dizer, vocês quando investem, ou investem, recuperam e têm capacidade de obter retorno desse investimento, ou não vivem de comissões de gestão dos ativos que estão a gerir, não é? Portanto, essas comissões não existem. O que existem é a vossa capacidade de transformarem não aqueles ativos em ativos viáveis e em colocá-los de novo no mercado. E depois há esta terceira realidade, que é uma realidade que vamos discutir um pouco, e onde os sócios da 3T Finance também têm alguma experiência nessa área. Estou a falar particularmente do Banco de Fomento em Portugal e desta ideia de podermos ter uma instituição bancária pública, vocacionada para atender a falhas de mercado e a poder investir diretamente em empresas. Aquilo que eu gostava de perceber é o que acha que é o futuro, ou o que acha que é a tendência do capital de risco em Portugal, atendendo a estas três realidades, e em especial com que olhos vê esta intervenção estritamente pública através de um veículo como, por exemplo, o Banco de Fomento, sobre o qual também ainda não temos assim tantos detalhes. Paulo, acho que arrumou bem aí, se me permite a expressão, arrumou bem as ideias, e pegando há bocadinho num ponto que acho essencial, que é a ideia da inacessibilidade da comum empresa ou do comum empreendedor, do comum gerente, ao capital de risco. São coisas estratosféricas que estão noutra galáxia e isso é preciso desmistificar. E acho que é o grupo, não só, digamos, aquele segundo grupo em que arrumou a 3T Finance, e como há outras private equities em Portugal e isso na Europa, muitas mais. Eu, sem dúvida, acho que esse tipo de abordagem é que mais vai servir às PMEs em Portugal. Mais do que qualquer outra, inclusive de um eventual Banco de Fomento, ou já se sabe, eu digo do que não se sabe do Banco de Fomento. Agora, mas eu não sei, ao certo é difícil antecipar, mas eu estimo que
se a liquidez continuar a aumentar, por um lado, porque a liquidez existe, não é? E se as taxas de juros continuarem nestes níveis baixos. E por outro, atendendo, e há um fenómeno interessante, em Portugal temos vindo a assistir a vários, na lógica dos chamados Golden Visas, porque não são, mas de vários expatriados que vieram, que vieram passar a sua reforma em Portugal, mas que são pessoas em idade ativa, que se reformaram mais cedo. Muitas dessas pessoas têm não só a sua liquidez do seu próprio capital, mas também a sua própria rede que já traziam dos seus países. Eu tenho assistido a um interesse cada vez maior de investidores privados em criar, de facto, empresas de private equity. Portanto, eu tenho a esperança de que esse setor se possa vir desenvolver. Atento ao contexto da crise de Covid e das moratórias e do estoque de dívida que se está a acumular, não me surpreenderia, no entanto, que daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos continuamos a assistir a que haja muitos ativos de bancos que venham a ser arrumados em capitais de risco. Acho que isso é um fenómeno que pode continuar a necessitar de ser arrumado. Quanto ao Banco de Fomento, ainda se sabe pouco, de facto, que pretenderá fusionar ou juntar vários outros instrumentos que foram existindo ao longo dos últimos anos, PME Investimentos, claro. Eu confesso que sou sempre um pouco cético quanto a essa, e não pondo em causa a bondade da ideia, nem a boa fé, sou um pouco cético porque os instrumentos anteriores de facto não foram, digo eu, muito bem sucedidos e acabam sempre por ser um pouco permeáveis a questões de interesse público e que fogem de uma determinada estratégia que devia ser delineada desde o início. Portanto, enfim, eu manifesto o meu ceticismo, mas esperando que corra bem, como é evidente, não é? Mas confesso que o meu cepticismo na ótica, porque ou lhe é permitido que de facto tenha um racional de private equity, mesmo que sejam fundos públicos, porque o conceito de private não tem a ver com a detenção privada, tem a ver com o facto de não ser dinheiro em bolsa, porque assim é um dinheiro de uma transação pública. Se esses fundos públicos, lhes for admitido que sejam geridos numa ótica privada, eu acredito que possa ser bem sucedido. Como é difícil que isso possa acontecer, eu manifesto o meu ceticismo. Muito bem, Eduardo. Obrigado. Muito obrigado pelo testemunho e pela troca de ideias. Acho que demos aqui um bom pontapé de saída para podermos, aliás, aprofundar este tema no próximo congresso, no dia 26, e eu recordo esse evento, que é, no fundo, o enquadramento destes nossos encontros e lanço o desafio para que todos se possam inscrever. Enfim, acho que demonstrámos que era possível introduzir neste debate matérias que não são matérias estritamente jurídicas, mas que são fundamentais e instrumentais neste contexto. E, portanto, o meu agradecimento em nome da APTIR muito melhorado. Acho que a iniciativa está cumprida e conseguida. Este workshop encerrará para a semana, na próxima sexta-feira, para falarmos sobre insolvência na lusofonia. Muito obrigado a todos, desejo a todos um bom fim de semana, ainda que confinados, e até daqui a 8 dias. Obrigado. Obrigado. Boa semana a todos.